Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez no Triellen para falar para vocês um pouquinho a respeito de um assunto tão importante que são as alergias alimentares, não é mesmo? É um prazer imenso para mim poder estar aqui com vocês dividindo um pouco mais do meu conhecimento sobre esse assunto e algo assim que está cada vez mais atual, né? Cada dia mais a gente ouve falar de crianças alérgicas, de adultos alérgicos. Cada vez mais a gente ouve falar sobre as alergias, né? Alergia a isso, alergia àquilo, alergia. E às vezes a gente se pergunta, né? Mas antigamente parece que não existia tudo isso. E realmente, antigamente não existia tanto disso, né? Existia sim, sempre houveram casos de alergias, mas não existia tanto disso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa questão, né? De onde vêm todas essas alergias, tá? Então a gente tem, em primeiro lugar, que conversar um pouco sobre a questão da pré-concepção. Antes da criança ser concebida, né? Como que estava o ambiente do corpo materno? Se a gente não conversar um pouco sobre o corpo da mãe que gerou aquele bebê alérgico, a gente não consegue buscar mais a fundo de onde que tem vindo tanta alergia, né? Então, a gente precisa sempre levar em consideração o estado imunológico da mãe no momento da gestação, se essa mãe ela tinha a imunidade tudo ok, se essa mãe era alérgica a algum alimento ou a algum tipo de poeira, algum tipo de inseto, enfim, alérgica de qualquer nível, ou se ela já foi alérgica quando ela era criança. A gente precisa considerar se essa mãe ela tem alguma autoimunidade ou não, né? Se ela tem doença autoimune, que pode ser, assim, existem N doenças autoimunes, como por exemplo diabetes, uma doença tão presente no nosso dia a dia, e a gente não está presente para o fato de que ela é uma doença autoimune, tá? Então é bem importante a gente levar em consideração esse tipo de coisa, né? O estado imunológico da mãe no momento da concepção ou ainda na pré-concepção, né? Quando aquele casal está programando de gerar um bebê, tá? Então aqui a gente já começa a linkar com a importância da programação da gestação, tá? Uma gestação desprogramada, uma gestação que acontece, né, no susto, ela corre um risco muito maior de trazer ao mundo um bebê com mais alergias, com mais problemas imunológicos, com mais tendências a síndromes, com mais carências nutricionais, com mais riscos, por exemplo, de baixo peso ou de obesidade no futuro, por causa dessas situações aqui, né? De como que está o ambiente onde aquele bebê vai ser gerado, tá? E quando a gente fala do bebê ser gerado, a gente normalmente leva em consideração também só o corpo da mãe, mas a gente precisa levar em consideração o pai também, tá? Mas para as alergias, claro que existe 50% de material genético do pai, então é importante que o pai também seja saudável, que o pai também tenha, né, um microbioma saudável, que são as bactérias que povoam o corpo, né? Mas a gente precisa levar mais em consideração ainda o corpo da mãe, que é onde o bebê vai passar os 9 meses de gestação, né? Então, dito isso, o que a gente tem que fazer com essa informação, né? Então, quando a gente está pensando em programar uma gestação, a primeira coisa que a gente tem que pensar para reduzir a possibilidade de um bebê alérgico é a eliminação de alérgenos da mãe o quanto antes, tá? Então, de preferência, durante a programação da gestação, a gente deve já começar a eliminar alimentos alergênicos, por exemplo, os laticínios, o glúten, a soja, carnes. A gente precisa fazer uma rotatividade, né, das carnes, não comer sempre o mesmo tipo de carne todo dia.
uma rotatividade também das leguminosas, né? Feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. A gente precisa principalmente, né? O principal de tudo é eliminar os principais alergênicos. Daí você deve estar se perguntando, mas quais são? Eu não posso falar isso aqui numa live, que eu estou falando para várias pessoas, dezenas, centenas talvez, porque é muito amplo. Eu não tenho como dizer que aquilo que é alergênico para você é alergênico para mim. É uma questão totalmente individualizada. Então, por isso que é importante você ter um acompanhamento de um profissional que vai fazer esse teste com você, né? Que vai conseguir detectar quais são os alimentos que são mais alergênicos para você, que talvez não sejam para mim, entendem? Então, quando a gente fala em nutrição materna infantil, muitas vezes as pessoas pensam assim, é a nutricionista que vai lá ajudar a dar comidinha para o nenê, né? Ensinar o nenê a comer comidinha, a nutricionista que vai, né, cuidar da mãe, para a mãe não comer por 2 durante a gestação, para não ganhar muito peso. Só que, gente, a gente precisa cada vez mais estar presente para o fato de que a nutrição, especialmente a materna infantil, vai muito além disso, tá? Pro fato da importância de programar a gestação, porque a gente está vivendo num mundo que é um ambiente absurdamente alergênico, absurdamente tóxico. A gente tem poluentes, a gente tem agrotóxicos, a gente tem uma infinidade de produtos, de maquiagem, o copinho descartável que eu estou tomando, a minha água aqui todo dia, a garrafinha que eu estou usando, tudo isso tem toxinas e poluentes que podem estar afetando o sistema imunológico e causando uma alergia naquela pessoa, né, na mãe no caso, e no futuro nos filhos, na prole que aquela mãe irá conceber e dar à luz, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Dito isso, né, a gente já passa para a questão da gestação propriamente dita. Durante a gestação, além, né, de continuar cuidando com todos esses fatores que eu já falei aqui, a gente precisa ter em mente também a questão do cuidado com a microbiota intestinal, ou seja, o que é microbiota intestinal? São as bactérias que povoam o intestino dessa mãe, tá? Uma mãe que tem um intestino povoado mais por bactérias ruins do que bactérias boas, ela vai ser uma mãe que vai ter a tendência a ter uma imunidade pior e a passar uma imunidade pior para o seu filho também, tá? Por quê? Porque essas bactérias ruins, elas aumentam a inflamação daquele organismo. Não necessariamente uma inflamação que você vai estar sentindo ali. Pode ser aquela inflamação que a gente chama de subclínica, que ela não causa nenhum sintoma aparente, mas a longo prazo ela detona com o sistema imunológico. E a gente precisa então reduzir esse status inflamatório dessa mãe, e uma das formas de reduzir esse status inflamatório é tratando o intestino, tá? Então, o ideal é que essa mulher já venha tratando esse intestino, né, com probióticos e prebióticos lá na programação da gestação e continue tratando isso durante toda a gestação, a amamentação e bem na boa, gente, para o resto da vida. Hoje em dia, um dos principais fatores que a gente precisa estar atento é para a nossa saúde intestinal, tá? É um dos principais desencadeadores de doença e também protetores de doença, é o seu intestino. Se o seu intestino vai bem, você vai ter uma saúde provavelmente bem melhor. Se seu intestino vai mal, você vai ter uma saúde provavelmente muito pior, tá? Especialmente relacionada ao sistema imunológico, que é o foco da nossa live de hoje. Outro detalhe muito importante que a gente tem que levar em consideração na gestação são os nutrientes mesmo, tá? A mãe precisa estar inundada de nutrientes, especificamente quando a gente fala em sistema imunológico, a mãe precisa estar inundada de zinco, tá? Por quê?
Porque o zinco é um dos principais nutrientes que vão estar envolvidos na manutenção do sistema imunológico da mãe e também na formação da imunidade do bebê. Só que tem um detalhe muito importante que a gente precisa se atentar aqui. Existem 2 nutrientes que em excesso eles podem estar dificultando a absorção do zinco, que são o ácido fólico e o ferro. Só que aí a gente entra numa sinuca de bico aqui. Como que eu vou fazer, sendo que o meu médico, meu obstetra, eu chego no consultório, digo que estou gestante, chego lá com o meu positivo em mãos, ele já me dá ácido fólico na hora, daqui a pouco mais, passou o primeiro trimestre, já começa a suplementar ferro, porque é normal, baixar um pouco a hemoglobina, hematócrito, e aparecer uma certa anemia, né, na gestante. Como que a gente faz, né? Então, o que acontece? Há mais ou menos 20 anos, fora do Brasil, já se usa a dosagem ideal de ácido fólico, que é de 450 microgramas dia, tá? Isso no primeiro trimestre de gestação. Qual é a função desse ácido fólico? A gente não pode agora pensar que porque ele dificulta a absorção do zinco, a gente não pode mais usar ou não deve mais usar. Não, ele tem uma função que é a formação do tubo neural e a formação do sistema nervoso central. Ele é muito importante, né, nessa questão de tubo neural, que é o tubo por onde passa a nossa medula, e o fechamento do tubo neural, que vai acabar sendo ali um dos responsáveis pela formação do sistema nervoso central. Então, o que acontece? A gente viu, aliás, durante esses 20 anos praticamente, ou mais ainda, a dosagem usual aqui no Brasil de 5 miligramas dia. Aliás, de 5 miligramas dia de ácido fólico, quando na verdade a dosagem ideal é de 450 microgramas. Micrograma é 1000 vezes menos do que miligrama. Então a gente estava sendo sobrecarregada com uma dose enorme de ácido fólico durante esses 20 anos, todas as gestantes, né? E aí a gente começa aqui a acender uma luzinha. De onde vêm as alergias? Esse é um dos fatores, tá? Como eu já disse para vocês ali, má nutrição já desde a pré-concepção, muitos alergênicos, né? Muitos alimentos alergênicos já na pré-concepção, na gestação, alterando o status inflamatório do corpo da mãe, o que vai acabar causando mais reação, né, imunológica e causando mais alergenicidade nesse ambiente, nesse corpo dessa mãe. E agora a gente entra nessa questão, né? Um nutriente que era usado amplamente ainda só que numa dose cavalar, vamos dizer assim, que está longe de ser o ideal. Então, hoje em dia, se vocês observarem, a gente já consegue ver nas farmácias, nos próprios consultórios, né, dos obstetras, as mulheres já estão saindo em alguns lugares com essa dosagem de 450 microgramas dia prescrita, que é a dosagem ideal, tá? E também tem a questão do ferro, que o ferro também vai brigar com o zinco ali, vai dificultar a absorção do zinco e também pode causar esse defeito na formação da imunidade desse bebê. Então, eu quero chamar a atenção para vocês aqui sobre uma coisa muito importante, que o ferro, tanto o ácido fólico quanto o ferro, eles são extremamente necessários para a mãe, para o bebê, né, para a formação das hemácias, da hemoglobina, enfim, o ácido fólico, essa questão toda do sistema nervoso central, mas em excesso eles vão acabar causando esse defeito na imunidade. Então, a gente tem ouvido falar cada vez mais em crianças alérgicas, em doenças autoimunes, né? A gente pouco ouvia falar antigamente em doença autoimune, hoje em dia a gente ouve falar amplamente, né?
já não é mais uma questão rara como era tratada antigamente, né, como uma doença rara. Quando foi descoberta a minha doença autoimune, né, não sei, a maioria das pessoas que vêm me acompanhando, né, dos seguidores que têm me acompanhado sabem que eu tenho uma doença autoimune. Então, quando eu descobri isso, meus pais, na verdade, quando descobriram, ninguém nem sabia do que se tratava, e até 10, 12 anos atrás ainda era muito difícil de encontrar um médico que soubesse do que se tratava, né? E hoje em dia a gente já ouve falar amplamente, inclusive nos veículos de comunicação. Então, não é uma questão só assim da comunicação, né? Hoje em dia existem as redes sociais que estão botando as coisas em evidência e tal. Não é só essa questão. A questão é estilo de vida, má nutrição e um erro na questão nutricional mesmo. Vocês estão vendo, é uma questão de uma desproporção, né, nos nutrientes que são essenciais, mas eles são essenciais dentro da dose ideal. E se a gente não souber trabalhar com isso, a gente acaba arrumando uma coisa e estragando outra. Então, eu quero mais uma vez chamar a atenção para vocês aqui. Vocês entendem quanto a nutrição é uma ciência. Não é brincadeira de blogueirinha. Não é qualquer pessoa que pode chegar e dizer que não, beleza, eu li lá no não sei o que da saúde, no não sei o que do não sei o que, e eu tô sabendo e vou postar, eu recebi uma iluminação e eu sou quase uma nutricionista. Gente, não é brincadeira ser nutricionista. Não é iluminação divina. Eu não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, porque eu acho que a gente precisa dar essa valorização para o profissional. Nós, como profissionais, a gente precisa se valorizar, sim, porque nós temos uma ciência riquíssima nas nossas mãos e que muitas vezes a gente, né, bota ali na gaveta e fica com um pouquinho de vergonha de se impor e de se mostrar como realmente nós devemos nos mostrar e devemos nos colocar em evidência. Nutrição não é brincadeira. Eu posso prevenir doença, eu posso curar a doença e eu posso, inclusive, impactar na vida de quem ainda não nasceu com a nutrição. Eu posso prevenir uma criança que ainda não nasceu, através da programação da gestação da mãe daquela criança, de ter uma alergia no futuro. Gente, isso é algo fantástico e que a gente precisa valorizar cada vez mais, tá? Então, vamos continuar aqui. Outros nutrientes que são super importantes durante a gestação para prevenir a questão alérgica, né, é o cobre, o magnésio também e o selênio. São todos nutrientes encontrados, por exemplo, né, em oleaginosas, na carne também, nas carnes em geral, né? Mas enfim, a intenção aqui não é falar onde que você deve encontrar e nem que quantidade que a gente deve usar, para que não haja assim aquela coceirinha de se auto-prescrever e de se auto-manipular em relação a isso, né? Porque isso deve ser feito de forma profissional. Só estou falando para vocês aqui o que é que realmente importa para a gente evitar essa questão das alergias, tá? Lembrando que o magnésio ele tem um papel muito importante dentro da gestação também, na prevenção da pré-eclâmpsia, tá? Então é muito importante esse acompanhamento nutricional por causa disso também, tá? E outros nutrientes que são absolutamente essenciais na formação do sistema imunológico são as gorduras boas, especialmente o ômega 3, tá? Então, uma mulher uma gestante que ela tem pouco ômega 3, ou ela tem uma desproporção entre ômega 3, ômega 6, ômega 9, ela vai ter mais chances de passar uma imunidade pior para o filho, consequentemente, uma criança que virá com mais chances de desenvolver uma alergia, tá? E por último, e não menos importante, a gente tem que falar sobre parto, né? Falamos de pré-concepção, gestação e agora a gente entra na questão de parto. É
uma questão que a gente precisa levantar, porque é uma questão delicada, enfim, mas a gente precisa levantar ela porque a gente tem, de uns 30 anos para cá, vivido uma verdadeira epidemia de cesarianas no nosso país. Isso é fato. Nós chegamos no ano de 2015, 14, 15, se eu não estou enganada, ao número absurdo de 52% de cesarianas contra, 52% de cesarianas no geral, mas na rede privada esse número acabou chegando até em torno de 80% de cesarianas. Gente, é muita coisa, é uma irresponsabilidade total. E eu não sei se você vai gostar de ouvir isso ou se não vai, mas eu, como profissional de saúde e como nutricionista materno-infantil, que já passei por uma cesariana, já passei por um parto normal, eu acho que eu preciso falar isso para vocês aqui. E não só pela minha própria experiência, mas por todo o estudo que eu já tive em relação a isso. Durante o mestrado, a minha dissertação de mestrado foi em relação a essa questão, né, da influência do tipo de parto sobre o estado nutricional da mãe e do bebê. E eu estudei incontáveis artigos em relação a isso porque eu queria entender mesmo essa relação, porque foi uma diferença absurda entre uma filha e outra, né, das minhas duas meninas. Então, o que os estudos nos afirmam, tá? Eu não tô falando para vocês unicamente em relação à minha experiência, tô falando para vocês baseada em evidências aqui. O que os estudos afirmam? Que crianças nascidas de parto normal, elas têm muito menos chances de desenvolver alergias do que as crianças nascidas de cesariana. Por quê? Porque no parto normal, a criança ela entra em contato com as bactérias, né, da vagina da mãe, e ela já imediatamente recebe, né, uma colonização bacteriana no intestino e já começa ali a criar um microbioma dela, né? Por que então que é tão importante, daí a gente volta lá para pré-concepção e gestação, porque é tão importante que a gente faça esse tratamento, essa modulação intestinal da mãe durante a pré-concepção e gestação, né, com probióticos e prebióticos, porque naquele momento do parto ali a mãe vai ter uma flora melhor e a criança vai ter contato com bactérias melhores que vão colonizar o intestino dela de uma forma melhor. Automaticamente ela vai ter uma imunidade melhor, tá? Então, o que seria o ideal, tá? Que essa criança ela tivesse um parto normal, né? Que ela nascesse de parto normal para ter essa colonização e imediatamente ela fosse colocada no peito para receber o colostro. O colostro, a gente costuma dizer assim que ele é como se fosse uma vacina, ele é lotado de imunoglobulinas que vão fazer a primeira imunidade desse bebê, tá? Então, essa criança nasceu, recebeu, né, essa flora bacteriana da mãe como primeiro probiótico, vamos dizer assim, e vem o colostro por cima como um pro e pré-biótico e faz toda essa imunidade da criança, tá? Essa primeira imunidade. Outra questão daí que a gente acaba vendo é que no próprio berçário nasceu, tomou banho, já na mesma hora. Tá, Nutri, mas o que tem a ver o banho com alergia? Tudo a ver. Vocês já viram, já prestaram atenção que boa parte dos bebês nascem com parece uma cerinha, uma melequinha branquinha, né, na pele? Aquilo ali se chama vernix caseoso. O vernix, ele além de ser como se fosse assim um emoliente, né, que vai hidratar a pele fora do útero, vai ser a primeira hidratação da pele fora do útero, ele ainda atua como uma segunda barreira de proteção imunológica, tá? Então, é muito importante que
a mãe faça, por exemplo, um documento chamado plano de parto, que mesmo que ela tenha uma cesariana, mesmo que ela não tenha um parto normal, ela não deixe eles darem banho, né? A enfermagem dar banho logo em seguida ao nascimento do bebê. Por quê? Vai retirar esse vernix, vai retirar essa camada de proteção, além do que, geralmente, quando a criança toma banho, o que acontece? Cai a temperatura. Caiu a temperatura, vai para o berço aquecido. Vai para o berço aquecido, mas está naquela situação ali de estresse metabólico, que o nenê já começa, né? Já chega ao mundo estressado, o que vai acontecer? Vai dar hipoglicemia. Deu hipoglicemia, o que eles fazem? Levam para mamar no peito da mãe? Não, eles dão fórmula dentro do berçário. Gente, para pensar. Se a criança nasceu de parto normal, um pouquinho menos pior, porque ela já recebeu uma primeira colonização, o intestino já não está mais assim, um ambiente estéril, vamos dizer assim. Agora imagina uma criança que nasceu de cesariana, né, continua estéril, não teve aquela primeira colonização, aí foi direto para o banho, retirou o vernix da pele, já teve uma segunda barreira que foi retirada, aí caiu teve uma hipoglicemia, né? Caiu a temperatura, teve uma hipoglicemia, toma a fórmula. Um intestino estéril, sem a camada de vernix e com fórmula à base de leite de vaca, com uma proteína desse tamanho que o intestino não é capaz ainda de lidar com aquilo ali, o que vai acontecer? A alergia à proteína do leite de vaca. Por que existem tantos bebês alérgicos à proteína do leite de vaca hoje em dia? Né? Cri, 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 cri. Vocês estão entendendo, gente, de onde que vem tudo isso? É uma máquina que está criando cada dia mais um sistema onde a cesariana vai apoiar a falta de amamentação, que vai apoiar, né, o uso de fórmula, que vai apoiar as alergias, que vai apoiar lá aquela empresa, né, multimilionária que produz um leite horroroso à base de aminoácidos livres, que todo mundo tem que dar para o bebezinho alérgico, para ele não morrer, né? Eu passei por essa situação. Eu tô falando para vocês com essa gana, quase que com raiva dessa situação, porque eu passei por ela. Eu sofri muito com a minha filha alérgica. E eu não quero que vocês passem por isso, eu não quero que as pessoas as quais vocês talvez vão marcar aqui nessa publicação passem por isso. Essa é a minha missão de vida hoje, porque doeu muito, doeu demais para mim passar por isso. Então eu acabei fazendo dessa dor a minha missão. E eu não quero de forma alguma que as pessoas que passarem por mim passem por mim sem essa informação. Vocês entendem? Eu não estou aqui de forma alguma falando contra cesariana e 100% a favor do parto normal. Eu estou falando aqui para vocês a favor da informação. Com a informação em mãos, você está empoderada para fazer a escolha que você quiser e driblar as consequências da forma como você quiser. Mas eu seria muito injusta comigo e com a minha história se eu não passasse essa informação à frente. E eu achei muito interessante quando me pediram, né, para falar sobre essa questão de alergias, essa questão, né, de onde vêm as alergias, porque é uma questão que mexe muito comigo. E é uma questão assim que me faz ter muita vontade de passar adiante essa mensagem, porque eu vivi na pele essa situação de ter uma filha alérgica e de quase ver ela morrendo, né, em decorrência da disfagia, em decorrência dessas situações todas, do refluxo. Então, assim, gente, a imunidade dela foi terrível. Um dia, quem sabe, eu posso até falar mais a respeito disso, a gente pode combinar, fazer uma live, onde eu posso contar mais dessa minha história para vocês. Se vocês quiserem, deixem
um sim aí pra gente saber se vocês gostariam, né, de ouvir mais sobre isso. Mas olhando para trás, eu percebo o quanto que, né, como uma gestante autoimune, que ninguém olhou para mim como uma gestante autoimune, ninguém programou essa gestação comigo da forma como hoje eu gostaria de ter programado, né? Os próprios médicos olhavam assim, é autoimune, grande coisa, isso não faz diferença, a autoimunidade vai baixar agora durante a gestação, enfim. E todas as situações que eu passei durante a gestação, hoje eu vejo quanto elas impactaram na imunidade da Júlia, que sempre foi ruim, sempre foi baixa. É uma luta para manter a imunidade dela. E ao mesmo tempo, hoje eu vejo assim que Deus foi muito maravilhoso e me deu essa capacidade de transformar essa dor em missão e poder estar aqui ajudando outras pessoas e empoderando outras mães para que não precisem passar por essa mesma situação, ou que, se já passaram, tenham um alento, ganhem um abraço, sejam acolhidas e saibam que vocês podem contar comigo para o que precisarem em relação a essa questão de maternidade, de alimentação, e que vocês saibam que tem atrás da nutricionista aqui uma mulher que já sofreu bastante, já chorou bastante e já sentiu essas dores todas de ser mãe de uma criança alérgica, e que está aqui de braços abertos para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui para vocês. De coração, espero que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa, que isso tenha despertado algo dentro de vocês também, e espero que vocês compartilhem essa informação, porque ela precisa ser levada amplamente para o maior número de pessoas que for possível, porque é uma informação muito valiosa, e informação valiosa a gente não pode guardar só pra gente, a gente precisa botar no mundo, tá certo, gente? Espero vocês na próxima live. Amanhã é o dia da conscientização, é o dia mundial da conscientização sobre o autismo, e apesar de estar fazendo essa live hoje, eu decidi amanhã fazer também uma live sobre nutrição e autismo, o que tem a ver, né, nutrição com autismo. E eu espero vocês aqui também, espero que vocês compartilhem com seus amigos, tem ali no feed, né, a chamadinha, compartilhem lá, marquem pessoal, para que a gente possa ajudar cada vez mais a empoderar famílias com toda essa informação. Tá certo, gente? Um abraço, obrigada para quem esteve até aqui comigo e até a próxima. Tchau, tchau!